Oi, meu nome é Marina, eu faço parte do Coletivo Serende e sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre como aprender a fazer uma história em quadrinhos. Lembrando que este projeto foi premiado pela Lei Paulo Gustavo como forma de incentivar os artistas. Neste vídeo você vai aprender um pouquinho sobre como criar o seu personagem para uma história em quadrinhos. Então vamos lá que a gente vai ver após a vinheta. Assim como roteiro, enquadramento, um outro item super importante para sua história é a criação do personagem. E ele vai estar inteiramente ligado ao roteiro. O personagem vai ser criado quase simultaneamente ao roteiro. Você pode criar o personagem antes do roteiro, mas os dois vão estar ligados. Lembrando que para criar o seu personagem você tem que ter em mente qual a idade dele, qual o aspecto físico, cor do cabelo, tipo de vestimenta, em qual linha temporal ou qual universo ele está inserido para criar o seu personagem. Lembrando que nenhuma história em quadrinhos vai estar isenta de não ter essa criação do nosso personagem. E para ter uma história em quadrinhos bem clara, o ideal é que você faça um pequeno esboço do seu personagem, tendo ele de vista de perfil, lateral e de costas. Essas são as poses básicas. Se o personagem for um personagem de ação, você pode colocar outros tipos de pose nele. Mas o essencial é que você tenha em mente quais as características básicas do seu personagem. Agora, a seguir, eu vou mostrar um pouquinho sobre o modo de criação do personagem em imagens e você vai ver direitinho como é criar o personagem da história em quadrinhos. Vamos ver algumas dicas de como você pode criar um personagem para a sua história em quadrinhos. O primeiro item super importante para você criar o seu personagem é a ambientação dele, ou seja, o cenário em que o seu personagem vai estar inserido, que nada mais é, o local onde vai acontecer a nossa história. O cenário, ele é super importante para o desenvolvimento da nossa história e ele vai dizer para o leitor, que está dentro da nossa história, em que local e período a história vai estar se passando. Ou seja, se você quer criar uma história num período antigo, você vai ter que fazer uma pesquisa sobre esse período antigo. Ou seja, quer uma história tipo do início do século, 1900 e alguma coisa, o essencial é você buscar referências através do dito painel de referências. Aqui tem um exemplo de um painel de referências contendo algumas fotos da criação do nosso próximo projeto, que está sendo lançado atualmente. Você pode ver algumas referências de fotografias de árvore, de algumas fotografias de crianças, casas, animais. Essas fotos elas vão todas serem usadas como inspiração para a ambientação da história. Acredita, não vai surgir de uma hora para outra. Você primeiro tem que buscar essas referências para poder analisar elas e ver qual é o que combina mais com a sua história. Aqui do lado, nesse slide, tem um exemplo de referência, que foi de uma história que eu e a outra integrante, a Lívia, a gente produziu, que é As Crônicas da Cobra e da Garça. É uma história única, que ainda não teve continuação, mas o cenário aqui foi descrito lá
em Belém do Pará, né? Da Doca Visconde de Souza Franco, né? Bem na frente de um shopping famoso daqui de Belém. Aí lá, anteriormente, né? Não sei se esse vídeo vai para o futuro, se você vai ver esse vídeo no futuro, mas antigamente ele tinha esse aspecto dessa muretinha, fazendo referência, né, ao padrão de escrita indígena, esse design específico. E atrás, né, um canal que a gente chama aqui de canal, só que é um rio anteriormente que foi canalizado. E atrás uma parte da fachada do shopping. Aí estão os dois personagens da nossa história, que é a cobra e a garça, inserida neste cenário, porque a história vai acontecer dentro deste cenário, que é o cenário da frente, do lado da frente, né, na rua do shopping daqui de Belém. O próximo é sobre o conceito do personagem. Aqui vai explicar um pouquinho sobre o que é o character design ou design de personagem. Ele está diretamente ligado à narrativa, pois o desenvolvimento do personagem depende da época e do gênero em que o roteiro se passa, como eu já falei antes. Se você especificando o cenário, o tempo, tudinho dentro do seu roteiro e dentro do desenho do seu personagem, vai ser bem mais fácil você criar o conceito do seu personagem. Por exemplo, se sua história trata de um fato histórico, suas características gestuais, emocionais e modo de falar dos personagens devem acompanhar esse conceito histórico. Aqui tem uma dica, outra dica super importante é que quando você for criar o seu personagem, o ideal é você fazer um guia, que é nada mais que uma ficha, né? Dos itens básicos que o seu personagem deve passar durante a história. Logo com o desenho dele, tanto de frente, de lado e possivelmente de costas também, e algumas expressões básicas que devem aparecer com ele dentro da história. O guia do personagem é uma ficha com todos os dados básicos do personagem. Ela vai servir como certidão de nascimento que pode ser consultado depois. Dá o máximo de características possíveis para criar uma identificação do público com o seu personagem. Aqui a gente vai ver a ficha da Niara, da HQ Niara, né? A Niara é a personagem principal, né? Uma menina de 10 anos. Eu coloquei a altura dela, né? Mais ou menos aproximada, que seria 1,50 m. Onde é que ela morava, né? Que ela é ribeirinha. Qual lugar, qual endereço aproximado dela, que seria a Vila do Farol. A gente pode também colocar o signo, né? Que aí muitas pessoas colocam o signo como característica de uma personalidade da pessoa, que no caso é Aquário, e a personalidade dela, né? Curiosa e esforçada. Aí aqui a Niara tem os pais, né? Que é a Maria e o Casimiro. E a comida preferida, né? Que é peixe e bacaba. Aí você vê, né? Que é tudo voltado para o regionalismo paraense, né? Que é uma história voltada, como a Gatiniara é voltada para o público mais daqui do norte, aí as características da personagem vão ser voltadas para esse tipo de público. E aqui embaixo algumas expressões, né, que a Niara pode ter no decorrer da história. O próximo é o visual do personagem. Para construir o personagem é preciso ter as noções básicas de anatomia e figura humana e criar várias ilustrações e guias. Aqui do lado, né, é só um exemplo, né, de tipo, se você tem dificuldade de criar um personagem anatomicamente correto, não tem problema. Dependendo da sua história. A sua história pode não ser o personagem ser uma pessoa, pode ser um animal, desde que a sua história ela faça sentido. Mas se a sua história requerir um personagem que tenha uma anatomia estruturada, então o ideal é você estudar anatomia básica.
que no caso são estruturas de cabeça, como se desenha o rosto, o ombro, o nariz, como o personagem vai ficar de frente, de costas, de 3/4, de lateral. Aqui nesse mesmo imagem, né, tem um pouquinho sobre as proporções do corpo humano. Mas o ideal é você dar uma estudada nisso, sobre como você vai poder movimentar o seu personagem para que ele fique mais natural possível. Lembrando que toda história que tenha um sentido é válida, vai depender de como você estruturou o seu roteiro e o seu traço para a sua história em quadrinhos. Aqui uma outra dica super importante é criar um personagem real. É isso aí. Muitas vezes, o que faz as pessoas se identificarem com o seu personagem são os defeitos e manias que o leitor e o personagem têm em comum. Então não deixe acrescentar isso à personalidade dele. Ou seja, o ideal é você criar um personagem que o público se identifique com ele. Algumas coisas que você acha que é interessante colocar no seu personagem, coloque. Não tenha medo. Tipo, meu personagem, ele gagueja. Tipo, na Turma da Mônica, né? Tem o Cebolinha que ele troca as letras. É uma característica que algumas crianças têm. Outro item importantíssimo é como você vai caracterizar a vestimenta do personagem. Ou seja, o tipo de vestimenta é essencial para ambientar, né, o personagem dentro da história. O que eu vou falar? A vestimenta, gestos e modo do personagem também expressam o tipo de história do seu quadrinho. Por exemplo, se a história se passa no período histórico, as roupas, gestos, modos devem estar de acordo, então não se abstenha de fazer pesquisa. Volto reiterando de novo. Sempre tenha o seu painel de referências, até para quando você for montar o tipo de roupa que o personagem vai usar. Aproveita que tem Pinterest, Google, Instagram, tudo quanto é ferramenta para você fazer essa pesquisa, tanto na questão do cenário como da vestimenta do seu personagem. Aí você monta seu outfit de personagem de acordo com o enredo da história, é claro. Oi. Bom, e esse foi o nosso vídeo sobre criação de personagem ou, né, se você preferir, design de personagem. Espero que você tenha gostado, que as dicas tenham sido úteis para você. Lembrando que sem personagem não temos história. Então, pratique, faça sua ficha técnica do nosso personagem. Eu quero ver nos comentários qual o personagem mais criativo. Bora lá, bora o desafio? Então tá, tchau. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!